Oi pessoal, tudo bem? Bom, então eu vou dar continuidade aqui à resolução da prova. Resolver então o item B da questão 1. Olhando para essa equação aqui, muitos alunos se sentiram induzidos a verificar se ela é exata e, se não fosse exata, tentar transformar em exata, né? Porque ela já foi dada nessa forma que a gente chama de forma diferencial. Quando aqui ela está na forma padrão, aqui tem uma na forma diferencial, que quando se usa o dx, o dy, como está aqui. E aí, sempre que aparece assim, os alunos eles sentem vontade de pensar que isso daqui é exata, né? Só que olha só, o que eu tinha comentado com vocês em sala de aula. Tenta sempre ver se ela é, primeiro, linear ou separável, porque são os dois métodos mais simples. Se ela for linear, você tem uma fórmula para o fator integrante, uma fórmula, inclusive, para a solução. E se ela for separável, bom, se ela for separável, você coloca uma variável de um lado da equação, as outras variáveis do outro lado, integra cada lado da equação de acordo com a sua variável e pronto, certo? Agora, exatas e homogêneas, elas sempre dão um pouquinho mais de trabalho. Então, o algoritmo que eu falei para vocês é o seguinte: olha para ela e fala o seguinte, é separável? Depois, se não for separável, é homogênea? Transforma em separável? Ah, ela é linear? Então tem uma sequência. A primeira que eu sempre vejo é a separável. E essa daqui ela é separável. Esse item B ele é separável. Ele está feio assim, parece que não, mas é. Olha, aqui você tem um produto de x por y quadrado, ou seja, uma função que só depende de x vezes uma que só depende de y. Aqui, colocando o x ao quadrado em evidência, você tem x ao quadrado vezes y ao quadrado mais y, ou você tem também uma função que depende só de x vezes uma que só depende de y. Bom, então você consegue escrever a derivada como um produto de uma função que só depende de x por uma que só depende de y, ela é separável. Então é isso que eu fiz. Então eu resolvi de três maneiras essa questão, mas a primeira que eu resolvi, que é a que eu queria que vocês pensassem dessa forma, é verificar que ela é separável. Eu gostaria que vocês tivessem feito dessa forma. Isso que eu quis dizer. Gostaria que vocês tivessem primeiro verificado que é separável, ver que é separável resolve de uma forma bem simples. Então, olha só, eu resolvi aqui, só colocar na página certa aqui, e a gente já começa a discutir a solução. Aqui, 1b. Beleza. Então, olha só, essa aqui é a forma diferencial, aqui eu escrevi na forma padrão, né, com y'. E agora o que eu fiz? Já percebi que ela é separável e então já separei. Separei as variáveis. De um lado da equação só tem y, do outro lado só tem x. Uso o método utilizado para resolver uma equação diferencial separável. Então aqui eu ainda fiz uma simplificação, né? Então aqui eu vou ter que fazer integral de 1 mais 1 sobre y dy. E aqui eu tenho que fazer integral de 1 sobre x. Então pronto, acabou a questão. Pronto, você viu? Já acabou. Porque qual que é a integral de 1 mais 1 sobre y? É y mais ln do módulo de y. E a integral de 1 sobre x é ln do módulo de x. Eu somo essa constante k, né? Porque eu, na verdade, estou fazendo uma integral indefinida. Estou encontrando uma família de soluções, certo? Então, aparece essa constante aqui. Agora, o que acontece? Bom, se eu parar por aqui, tá errado? Não, não tá errado se você parar por aqui. Só que você pode tentar escrever isso de uma maneira mais agradável de se ver, certo? Então, por exemplo, eu juntei esses dois ln's e deixei a constante isolada lá, deixei assim, y mais ln do módulo de x vezes y igual a constante k. Posso deixar a solução assim? Pode deixar assim. Posso tentar tirar o módulo? Pode. Mas você vai ter que argumentar alguma coisinha aqui para poder tirar esse módulo, né? Porque, por exemplo, já observei aqui na hora que eu estava separando as variáveis,
que a derivada ela só está definida para x diferente de zero e y diferente de zero. Se x ou y for igual a zero, nos pontos em que x ou y é igual a zero, a derivada não está definida. Bom, quando eu resolvo uma equação diferencial, eu busco funções diferenciáveis e que satisfaçam a equação diferencial. Então, essa função, como é diferenciável, ela é contínua. Ela é contínua, mas o zero não pode estar no domínio. Certo? Se o zero não pode estar no domínio, você já sabe, bom, o domínio da sua função ou é x negativo ou x positivo. Porque o domínio de uma função contínua é sempre um intervalo aberto. Uma função diferenciável. Sempre um intervalo aberto. O zero não está nesse intervalo. Então, o zero não está no domínio. Você já sabe que a sua função, ou seu x é tudo positivo ou tudo negativo. Só que o y também não pode ser zero. Então, a sua função ela não pode, em nenhum momento, mudar de sinal. A sua y. Porque ela é contínua. Certo? Ela é contínua e ela não passa pelo zero, então se por algum valor ela é negativa, ela tem que ser negativa em todo o seu domínio. Se por algum valor ela é positiva para todo o seu domínio. Beleza? Ótimo. Então aqui você já sabe que a sua solução, como esse produto aqui, ó, tem que ser Opa. Bom, vamos lá. Eu estava discutindo aqui, né, para poder tirar. Ah, sim. Bom, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que passar exponencial aqui, né? Então você vai ver que o módulo de x vezes y é uma constante vezes a exponencial de menos y, né? Porque você vai passar o menos y para cá, faz a exponencial, né? Daí usa a propriedade da exponencial aqui, beleza. Então o módulo disso daqui é uma constante vezes a exponencial, você divide pela exponencial, você encontra o módulo ou uma função é igual a uma constante positiva. Bom, mas daí o que está dentro do módulo se o módulo de uma função é constante, é porque a função é constante. Então você vai concluir que isso aqui é constante, mas aí o sinal então vai depender do x e do y. Como eu não tenho um problema de valor inicial, estou buscando uma família de soluções, eu prefiro deixar assim. Eu só ia tentar manipular ali e tirar o módulo se eu tivesse uma condição inicial, um ponto onde passaria a solução dessa equação diferencial. A solução dessa equação diferencial é um conjunto de funções. Aí desse conjunto de funções, qual que passa por um certo ponto? Eu vou lá e consigo pegar essa única solução. Como eu não tenho a condição inicial, eu deixo assim. Beleza? Deixo assim. Dá para tirar o módulo aqui também, colocando o módulo de xy, xy ao quadrado, é raiz de xy ao quadrado, a raiz usa a propriedade aqui do ln, tira, pronto. Mas não vai mudar muita coisa. Talvez lá no GeoGebra eu coloque com o quadrado assim. A gente vai ver como que eu vou fazer lá ainda. Beleza. Mas observe que a questão foi super simples, né? Ela é separável, né? Teve que integrar, só precisava saber a integral de 1 sobre x. Sabe a integral de 1 sobre x, acabou a questão, resolveu já. Beleza? Só que aí, como eu tinha comentado na questão anterior, todas as questões você pode fazer usando o método de exatas, que se ela não for exata, você transforma em exata. Eu falei na questão que todas da prova dava para fazer isso, mas em que nenhuma precisava fazer isso. Lembra que a primeira ela era linear, não precisava, essa é separável, não precisava, mas se quiser dá para fazer. Bom, a equação em questão ela não é exata, porque qual que é a derivada dessa função com relação a y? É 2xy. A derivada desta função com relação a x é 2xy² mais 2xy, que é diferente de 2xy, porque vai ter esse 2xy² aqui. Então ela não é exata. Então tá aqui, ó. Quando eu calculo a derivada de m com relação a y, de n com relação a x, não coincide, não é exata. Beleza? Só que eu consigo um fator integrante que só depende de y. Por quê? Olha só. Essa diferença aqui não é zero, então não é exata. Porém, quando eu divido por menos m, eu obtenho uma expressão que só depende de y. Quando? E
quando essa função só depende de y, isso significa, a gente mostrou isso em sala de aula, que existe um fator integrante que só depende de y. Ah, professor, mas deu 2. É constante, então não depende de y. Vocês têm que entender que quando eu digo, aqui é uma função que só depende de y, eu estou querendo dizer que é uma função que não depende de x. Certo? Uma função constante, ela pode ser constante em y. Para qualquer y vale 2. Para qualquer x vale 2 também, não tem problema. O que importa é que não depende de x. Então, se essa expressão aqui, ó, se essa função for uma função que não depende de x, então existe um fator integrante que só depende de y. Ok? Então, vamos lá. E essa expressão aqui, a gente calculou aqui muito facilmente, é 2. Então, esse fator integrante que só depende de y, ele é dado pela exponencial da primitiva. Disso daqui, primitiva seria a integral com relação a y, tá, pessoal? Então, beleza. Qual que é a integral com relação a y de 2? É 2y, 2y mais c, mas esse você pode pegar zero, já discutimos, é 2y. Opa, fui muito aqui. Então, esse daqui é um fator integrante, ó. É um fator integrante. Estou falando que é o único. Estou falando que esse funciona. Ou seja, quando eu multiplico a minha equação por e elevado a 2y, esta minha equação se torna uma equação diferencial exata. E o que significa ser exata? Significa que existe uma função de duas variáveis, uma f de x e y, tal que a derivada da f com relação a x é a m1 que eu chamei aqui, e a derivada da f com relação a y é n1. Esse m1 e n1, esse m1 é quem está com dx, o n1 quem está com dy, tá? Beleza. Então vamos ver. Então tá bom, agora eu mostrei aqui que ela de fato é exata, não precisa fazer isso, né? Porque o fator integrante, a gente já deduziu aquela forma do fator integrante, então já ia funcionar. Mas eu coloquei aqui. Bom, e como que eu vou proceder aqui para resolver, então, para encontrar a solução? Ela é exata, mas e daí? Bom, e daí que se ela for exata, eu consigo determinar essa f, e as curvas de nível dessa f são curvas que contêm os gráficos das soluções, certo? Então vamos lá, vamos determinar essa f aqui. Bom, posso determinar f fazendo a integral de m com relação a x. Então, quando eu integro m com relação a x, eu vou obter isso daqui, né? Por que eu vou obter isso aqui? Deixa eu ver aqui a expressão. Tá aqui, ó. Dá para fazer de cabeça essa integral. Por isso que eu nem escrevi integral nada. Porque, ó, tudo isso aqui é constante para x, certo? Então, eu estou integrando x. Qual que é a integral de x? É x ao quadrado sobre 2. Então, tá aqui, ó, x ao quadrado sobre 2 vezes essa constante. Mas, aqui quando eu estou integrando em x, eu não tenho que aparecer uma constante. Só que isso aqui é uma constante em x, pode depender de y. Tem que ser alguma coisa que quando eu derive em x dá zero, certo? Se aqui for uma expressão que só tem y, quando eu derivo com relação a x dá zero. Beleza, porque eu quero que a derivada dessa expressão com relação a x dê isso daqui. Essa é uma expressão que acontece isso. Isso para qualquer g de y. Agora, essa g de y tem que ser uma de tal forma que quando eu faço a derivada dessa f com relação a y, isso me dê a n1. Então, para satisfazer que a derivada da f com relação a x é m1, aqui pode ser qualquer g de y. Agora, para satisfazer que a derivada da f com relação a y dê n1, aí eu vou descobrir qual é a g de y especial aqui. Beleza? Então tá bom. Então tá vendo que você está resolvendo o problema por partes. Ó. Até agora eu consegui uma expressão que garante que a derivada dela com relação a x é a m. Agora eu vou descobrir essa g de y fazendo com que a derivada dela com relação a y seja n1. Beleza? Então vamos lá. N1 eu coloquei aqui para vocês a expressão. Então, derivando aqui com relação a y, então ó, x ao quadrado sobre 2 é constante, e aqui eu uso uma regra do produto. Derivo o primeiro, mantenho o segundo, 2y elevado a 2y, mais mantenho o primeiro, que é y ao quadrado,
vezes a derivada de e elevado a 2y. Aqui tem que usar uma regrinha da cadeia. E elevado a 2y é e elevado a 2y vezes a derivada de 2y, que é 2, está aqui. Tá certinho aqui, tá, pessoal? Aí, mais a derivada da g, que é o g' de y. Por que eu estou derivando em y? A g só depende de y, então eu uso essa notação de linha mesmo, sem problema nenhum. Agora aqui, o que vai acontecer? Eu vou eliminar esse 2 aqui, né? Coloco o 2 em evidência, elimina aqui. E aqui eu já tenho x ao quadrado, que vem daqui, não. Cadê a n1? Aqui, n1 está aqui, ó. Desculpa, n1 está aqui, ó. X ao quadrado e y mais y ao quadrado elevado a 2y. Beleza? Bom, vou cortar aqui, aí o x ao quadrado y e elevado a 2y está aqui, e o x ao quadrado y ao quadrado e elevado a 2y também está aqui, né, fazendo distributivo. Então, o que sobrou aqui para o g' de y? O g' de y tem que ser zero. Se o g' de y é zero, então g de y é constante. Para y também, já sabia que era constante para x, agora para y a gente viu também constante. Então, a minha solução é dada da seguinte forma. É a f de xy igual a uma constante. Porque são as curvas de nível dessa f que vão conter os gráficos das soluções. Ok? Bom, as curvas de nível dessa f é dada então por essa relação. E pronto, acabou. Acabou aqui, né? Por que eu coloquei esse k positivo? Porque tem x ao quadrado, y ao quadrado, exponencial, é tudo positivo aqui, certo? Então, essa daqui é uma função essa função de duas variáveis aqui, para qualquer valor de x e y, é sempre positiva. Tá certo. Bom, só que agora é o seguinte, eu posso mexer nessa expressão aqui, fazer manipulações algébricas aqui para deixar na mesma expressão que eu tinha obtido resolvendo, considerando que ela é separável, né? Porque senão tem muito aluno que vai ficar implicando, que mas achou diferente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Você pode mexer, daqui você chega lá, sem problema nenhum, ou de lá você chega aqui. Então você pode ver que você bom, se essas duas coisas são iguais, são positivas, então eu posso calcular o ln delas é igual, né? O ln é uma função. Então, beleza. Bom, e aí, aplicando aqui as propriedades de ln, você vê ln dessa função mais o ln de e elevado a 2y, que é 2y, beleza? O ln de uma constante é uma constante, então tá aqui. O ln de uma constante positiva é uma constante que pode ser tanto positivo quanto negativo quanto zero, não tem problema nenhum, porque a imagem da função ln é todos reais. Então tudo bem. Tá. Agora que eu fiz aqui, eu dividi todo mundo por 2, né? Dividi tudo por 2. E aí você usa a propriedade aqui do ln, né? Esse meio vem como potência e vai ficar raiz de xy ao quadrado, né? E a definição de módulo de xy. Então você vê que é a mesma coisa, não mudei nada, certo? É a mesma coisa. Deu um pouquinho mais de trabalho? Deu um pouquinho mais de trabalho. Mas é aquilo que eu falei. Dá para fazer assim também, certo? Óbvio que não era isso que eu esperava. Se fez isso, parabéns, acertou a questão. Mas eu esperava que fizesse observando que ela é separável. E a gente viu também em sala de aula que toda separável é exata, certo? Então por que eu tive que usar um fator integrante para transformar ela em exata, sendo que ela é separável? É porque quando ela foi dada inicialmente, ela não estava numa forma que ela era separável. Para ser separável, primeiro dividir por x quadrado e y ao quadrado, certo? Então, x ao quadrado e dividir por x ao quadrado e y ao quadrado fez eu separar as variáveis e ela passou a ser separada. Ela pode ser exata com esse fator integrante também. Mas como que eu determinaria esse fator integrante se ali me deu uma função que só depende de y? Bom,
usaria esse outro procedimento. Porque, olha só, eu sei ver quando vai existir um fator integrante que só depende de x, sei ver quando vai existir um fator integrante que só depende de y, e sei ver quando vai existir um fator integrante que depende do produto xy. E nesse caso, o fator integrante ele depende do produto xy. Olha só, quando eu faço essa expressão, isso aqui foi demonstrado em sala de aula, tá pessoal? Isso aqui tá tranquilo. Quando eu faço essa expressão aqui, se essa expressão é uma função que só depende do produto, então no caso aqui eu fiz as contas já, né? Não vou detalhar muito, mas vai estar no gabarito que eu vou postar para vocês. E você vê que essa aqui é uma expressão que depende só do produto, ela é Q de V onde V é o produto, ela é menos 2 sobre V, certo? Onde se V é o produtinho ali, XY. Beleza. Então eu tenho um fator integrante que é igual a quem? É a exponencial da primitiva dessa função aqui, mas é primitiva com relação a v. Então o que acontece? Eu integro menos 2 sobre v, isso me dá ln de 1 sobre v quadrado, e aí eu faço a exponencial disso, ou seja, a exponencial disso é 1 sobre v quadrado, que no caso é 1 sobre xy ao quadrado. Então isso daqui também vai tornar ela exata. Na verdade, quando eu multiplico por isso daqui, você já cai direto que ela é separável, sendo separável, ela é exata. Chega nas mesmas expressões que a gente utilizou lá quando a gente resolveu como separável. Beleza? Eu cheguei até a resolver aqui, levando em consideração que ela é exata, né? Como que eu fiz aqui? Integrei 1 sobre x com relação a x, da ln do módulo de x, mais uma constante para x, que é uma g de y. Deriva isso daqui, compara aqui. Quando você deriva com relação a y, isso aqui dá zero, então dá só g' de y. E agora você vai integrar isso daqui em y. Então, essencialmente, você faz as mesmas coisas de quando é separável. Essencialmente, as mesmas contas, as mesmas integrais aparecem. E aí você tem aqui a solução dada desse jeito. Beleza? Então, tá bom. Agora, vou dar uma pausa aqui, vou vir no GeoGebra. Não, antes de vir no GeoGebra eu tenho que ver qual é. Pelo menos aqui a as da solução eu já sei como que é a cara dela, ó. Tá vendo? Y mais a ln do módulo de y igual a uma constante. Então, já vou pelo menos escrever aqui no GeoGebra a família de soluções. Então, a família de soluções eu altero aqui, né? Poxa vida, já esqueci. Ai, ai, ai. É Y. Eu acho que era Y mais o ln do módulo de xy. Eu nem sei se é assim que faz módulo aqui. Não sei se o ln é assim. Estou testando aqui, tá? Deixa eu dar um enter e ver o que ele fala aqui. Opa, deu certo, ó. Y mais ln do módulo de xy. Eu só vou confirmar se era essa função mesmo. Deixa eu voltar aqui. Y mais o ln do módulo de xy. Beleza. Então, ali ele já vai me dar a família de soluções. Agora, eu vou ver quem é o y' para plotar o campo de direções. Tenho que saber quem é o y'. Deixa eu ver lá. Tem que ir lá no começo para achar esse y'. Onde que tá, meu Deus? Vou ter que colocar. É menos 1 sobre x sobre 1 mais 1 sobre y. Será que eu consigo lembrar disso? É menos 1 sobre x sobre 1 mais 1 sobre y. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso lá. Ver como que tá a memória aqui, né? Então aqui menos.
Aqui eu vou colocar 1 sobre x, 1 sobre x. E agora eu vou dividir esse 1 sobre x por 1 mais 1 sobre y. Acredito que seja isso. Deixa eu ver. Acho que é. Acho que é isso sim. Se eu não estiver enganado, é isso daí. E aí eu tenho, então, o campo de direções, né? Então aqui eu tenho os campos de direções. Então se eu quero só os campos de direções, está aqui. Ah, por que aqui não está aparecendo os campos de direções e tal? Não, porque é o seguinte, pessoal. A derivada não está definida para todo mundo, né? A derivada não está definida para todo mundo. Lembra? Para x igual a 0 não tem. Para y igual a 0 não tem. Para 1 sobre y igual a menos 1 também não tem. Né? Porque quando 1 sobre y dá menos 1, isso aqui dá 0. Então, para 1 sobre y igual a menos 1 não tem. E 1 sobre y igual a menos 1 é y igual a menos 1. Então, aqui para y igual a menos 1, ó, em todos esses pontos aqui não está definida a derivada, né? Aqui em x igual a 0 também não está definida a derivada. Y igual a 0 não está definida. Então, assim, tem pontos onde a derivada não está definida, certo? Então, por isso que o campo de direções não está aparecendo todos aqui. Isso aqui você pode regular também. Ah, quero o campo de direções em qual pedaço que eu quero o campo de direções. Porque você vai, na hora que você for fazer o trabalho, você não vai mostrar. Você vai mostrar na área, região de interesse, né? Se for um problema de valor inicial, tem que ser uma região ali em torno do ponto onde você quer que a sua solução passe, né? Beleza? Bom, então agora eu vou colocar só a família de funções, tirar o campo de direções. Aí você vai dizer, ó, isso aqui não é função. Bom, não é, mas é uma curva de nível. As funções, os gráficos das funções são parte dessas curvas de nível. Dependendo da condição inicial, você vê qual é a região, né? Que pedaço dessa curva de nível é o gráfico da sua função. Para cada condição inicial, você vai restringir o seu domínio, tal, e não só restringir o domínio, como ver qual parte aqui da função, qual parte dessa curva vai pertencer ao gráfico da função. Então, tudo isso depende da condição inicial, ok? Acho que isso aí tinha ficado bem claro. Eu acho que essa família de curvas aqui, ó, ela foi interessante, né? Porque foi a mesma, usei as mesmas constantes do exercício anterior. E deu certo, né? Agora deixa eu só ver uma coisa aqui. Essa expressão aqui, deixa eu voltar lá no problema, vamos ver onde que eu achei essa expressão. Ah, tá, beleza. Já achei aqui essa expressão aqui, né? Tá. Então vamos voltar lá. Alt Tab. E você pode agora aqui ficar mexendo nessa expressão, né? Coloca aqui K, colocar K de, por exemplo, menos 10 até 10, para aparecer outras funções aí. Então vou dar um OK aqui. Ó, tem outras funções, ó. Certo? Quero pegar e lembra aquilo que eu falei, né? Como não toca nos eixos, tal. Então, por exemplo, a sua função não é uma coisa que vem aqui, faz um bico e volta aqui, não. Sua função, ou ela vai ser só essa curva, ou vai ser só essa outra, ou só essa, entendeu? Cada pedaço aqui das suas curvas de nível é o gráfico de uma função que é a solução, né? Vai depender qual pedaço e de qual curva de nível você vai pegar, isso aí só depende da condição inicial. Se você não está resolvendo um problema de valor inicial, o que você consegue é uma família de curvas que contém os gráficos das soluções. Falo que contém os gráficos das soluções porque em cada ponto dessa curva
o coeficiente angular da reta tangente é dado por essa expressão. É isso. Quando você resolve uma equação diferencial, você está encontrando curvas, onde em cada ponto dessas curvas, o coeficiente angular da reta tangente é dado por isso. Por isso que quando eu coloco aqui o campo de direções junto, ó, é que aqui o campo de direções ele não está pegando exatamente os pontos das curvas que eu selecionei, certo? Mas você observa que quando tem uma curva aqui pertinho de um vetor, ela é tangente, né? É que eu não escolhi de forma casadinha, né? Eu não casei os pontos dessas curvas com os pontos onde eu quis plotar os vetores, tá certo, pessoal? Esses vetores aqui, o certo é eu plotar ele, eu teria que plotar ele numa malha maior, inclusive. Mas eu peguei aqui só vetores unitários e plotei eles sempre com ponto inicial com coordenadas x e y inteiras. Foi dessa maneira que eu escolhi a configuração de onde eu vou colocar os vetorizinhos. Então eu não me preocupei em pegar os pontos dessas curvas aqui, certo? Porque isso aqui é só para te dar uma visão de como é a solução, né? Então você observa o comportamento da solução, olhando aqui o campo de direções. Você sabe como que cada solução se comporta, né? Beleza? É isso daí. Então no trabalho eu queria que vocês fizessem umas coisas assim, mas adequados para o problema de vocês. Então no próximo vídeo eu resolvo o item C. Esse vídeo eu vou parando por aqui.